Bom, estamos ao vivo aqui, bem-vindos! Você está no canal Ciências e Negócios. Nesse canal nós tratamos dos assuntos relacionados a negócio, administração, economia e inovação. E no episódio aí, na nossa live de hoje, eu vou entrevistar a Roberta Mota, que é especialista em investimento. A gente vai falar, assim, de diversos assuntos, mas todos relacionados a Venture Capital. Bom, se você não sabe o que é isso, não sabe como isso pode ajudar uma startup, assista essa live até o final. Se você está assistindo ao vivo ou está assistindo gravado, não se esqueça também de entrar, dar like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal também, que é muito importante, porque ajuda a gente a crescer. Bom, eu vou chamar aqui a Roberta, colocar ela na transmissão. Vamos lá. Pronto. Oi, Roberta. Tá Boa ao vivo. noite, Leonardo. Tudo Boa bem? noite, tudo. E você? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, aí reservou Mas a esse gente faz tempinho. gestão do tempo, né? Então tem que se organizar para. É verdade. Deixa eu só ajustar um negócio aqui. Já que é live mesmo, não tem problema. Deixa eu só ajustar aqui um negócio. Esse negócio aqui não está. Deixa eu ver o porquê. Pronto, agora tá tudo certo. É que eu fico monitorando em duas telas para ver se a live entrou certinha e tal. Bom, Sim, tá certo. beleza, vamos lá, vamos começar então esse nosso bate-papo. Roberto, eu queria que a primeira coisa que você fizesse era dizer um pouquinho sobre o seu histórico profissional, o que você Tá, faz, se apresentar aí para o público. tá. Eu vou contar a história mais relacionada ao Venture Capital, tá? Porque meu pai Não, dizia que tranquilo. quando eu contava a minha história, parecia que eu tinha 150 anos. Mas, bom, eu sou administradora de empresas pela Universidade Estadual, né? E eu viajei para o exterior, então fiz os meus estudos fora. Tenho aí mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado fora, sempre nessa área relacionada a estudos empresariais, a negócios internacionais. Voltei para o Brasil em 2006 e a minha vida ela vem pautada em trabalhar em algumas empresas de tecnologia, né? Comecei trabalhando em algumas empresas multinacionais, trabalhei em algumas instituições financeiras, como o Banco de Boston, Banco do Brasil. Meu primeiro emprego foi no Grupo Dias Branco, mas a minha vida ela foi em multinacionais de tecnologia até eu voltar para o Brasil, né? Então, trabalhei na Oracle, na HP, e vindo para o Brasil depois dos meus estudos de pós-graduação, eu comecei a me envolver em projetos institucionais. Então, aprovei uma bolsa no CNPq, na Federação das Indústrias, trabalhei em alguns projetos com a CNI, com algumas entidades internacionais através, né, da Federação das Indústrias da CNI. Então, pude entender um pouco como é que era as estruturas de apoio às empresas, pequenas e médias empresas, e também empresas inovadoras. Eu recebi o convite para trabalhar numa empresa de base tecnológica, depois, enquanto eu estava ainda, já quase no final dessa bolsa na federação, e foi quando eu comecei a vivenciar de verdade o que era a realidade de uma empresa de base tecnológica, né? Ela era uma empresa referência, inclusive mundial, na área de desenvolvimento de tecnologia para biodiesel, e nessa época, sem entrar em muitos detalhes, eu descobri o Venture Capital. Então, o Venture Capital estava começando no Brasil ainda, isso era 2008 para 2009. Depois, em 2009, eu descobri que existia um fundo de investimento aqui no Brasil, que era o pioneiro, chamado Fundo Criatec, que era capitaneado pelo BNDES e tinha também um co-investimento do BNB. E eu, na cara de pau, entrei em contato com eles e disse: olha, eu não sou da área financeira, eu tenho conhecimentos de gestão, porque sou formada nisso, tenho algum tempo já eu ocupo algumas posições de liderança, mas eu entendo de empresas de base tecnológica, então eu vivencio na pele o que a empresa passa e tenho conhecimentos também na área de inovação e tecnologia e eu topo o desafio, assim, se vocês estiverem dispostos, né? Aí fiz um teste e a minha primeira prova de fogo foi, na verdade, fazer um primeiro investimento, né? Então, assim, eu voltei para a sala de aula, isso era comecinho de 2010, eu fundei a empresa, a Eventures, que já existe há 12 anos,
E eu Uhum. costumo dizer que a minha aprendizado foi no campo de batalha mesmo, assim, a gente não tinha bibliografia para pesquisar, a gente não tinha, eu voltei para a sala de aula porque como fazia muito tempo que eu tinha feito as disciplinas de financeiro, análise financeira, administração financeira, a parte contábil, eu pedi para me matricular como ouvinte pagante no Instituto Facete aqui no curso do IBMEC, né? Então, Certo. eu fui fazer as disciplinas, fiz as disciplinas e era bacana que eu trazia os problemas que eu estava enfrentando nas empresas para a sala de aula e ali eu fui fortalecendo os meus conceitos. Então, o que foi interessante também é que nessa mesma época eu já tive um outro desafio, que foi vender a primeira investida. Então, não vendi sozinha, obviamente, tinha uma equipe sênior por trás, né? Mas para vocês entenderem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Venture Capital em si, você fica um período como investidor na empresa e depois o objetivo é você sair vendendo participação por um múltiplo, né? E Uhum. aí a empresa tinha sido investida, já tinha um tempinho, um ano e pouco, e ela foi desinvestida, foi a primeira do fundo, já eram mais de 30 empresas, e foi o primeiro caso assim, de desinvestimento do fundo todo. Então foi uma grande aprendizado, assim, foi meio que um doutorado, pós-doutorado. Eu fiz um intensivão, né? Da graduação Você para o pegou, doutorado, pós-doutorado em pouco tempo. O ciclo completo. o É. ciclo completo, era Eu isso que eu tive ia o comentar. privilégio assim de em pouco Uhum. tempo dentro do fundo ser colocada numa prova de fogo e fazer o ciclo completo, né? Desde o Ah, investimento numa empresa até acompanhar o desinvestimento de uma outra, né? E aí fiz mais 2 investimentos e assim começou, né? Começou a minha vida no universo do venture capital e legal, corporate. legal. Isso daí assim, é uma história muito, muito boa, porque você tem tanto um lado acadêmico muito forte e um lado profissional também muito forte, né? Porque você focou no lado profissional, mas você disse que tem, você é graduada, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, então quer dizer, você tem os dois lados aí da moeda, né? E eu vou te confessar que, assim, eu dei aula há muitos anos, mas meu sonho, meu objetivo quando eu era mais jovem era ser empreendedora, assim, eu Uhum, muito contra, primeiro, a administração de empresas foi uma coisa que eu fiz porque eu queria, e certo. a minha época, meu pai era professor da Universidade Federal, né, ele era geólogo, mas para ele o curso de administração era um curso que tinha que ser feito se você era filho de dono de empresa, Ah, né? entendi. E também, assim, a vontade dele era que eu fosse concursada, que eu fizesse os cursos de pós-graduação para fazer concurso. E essa não era a minha vontade. Eu tinha vontade de morar no exterior, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito CDF, por isso demorei até a casar, porque eu não fiz nada na minha vida a não ser estudar e trabalhar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui realizar alguns projetos, né, pessoais e de autoconhecimento que esse processo todo traz e me tornar uma profissional melhor, né, mais resiliente, mais forte, mais, enfim, mais preparada, né? E o Então, doutorado, ele traz uma ah, coisa importante para a gente, que é, assim, o estudo de uma maneira geral, né, esse processo de solidão. Você aprende a ter disciplina, né? Você fica muito uhum. disciplinado. Isso é verdade. Assim, eu fiz eu não fiz doutorado, mas eu fiz mestrado, né? Eu fiz mestrado em uma universidade estadual também. E Uhum. se você não tiver disciplina, esquece, você não consegue se formar, não. Não dá. Entendeu? E na Isso minha época, as é. internets, as coisas era tudo muito difícil. A gente está falando de uma Uhum, época que hoje está tudo muito bom, muito mais fácil, né? Mas uhum. para você ter uma ideia, você ter acesso à base de dados dos artigos científicos da Universidade de Barcelona, que foi onde eu fiz, você tinha que configurar o proxy do computador. Assim, é um Vixe. negócio. Então, bom, o Ivan Gondim aqui está te dando boa noite. Ah, boa Né? noite. Bom, é o seguinte, durante a sua abertura aí, você comentou muito assim, empresas de base tecnológica, empresas de base tecnológica. Então, Aham, vamos voltar para essa parte. Então, tá. no mundo venture capital, o foco são empresas de base tecnológica, Sim, porque assim, a gente geralmente a fala maioria. startups de maneira geral. Toda Tá. startup é uma empresa de base tecnológica ou não? E se sim, o foco do Venture Capital são em startups de base tecnológica ou de modo geral? Era para ser, tá? Assim, Uhum, hoje eu estou vendo o conceito de startup é usado até para empresa que faz doce, né?
Eu vou explicar um A minha pouco. pergunta tem a ver exatamente por causa disso, porque realmente eu vi Tem uma que esse banalização. conceito aí explodiu, né, para É, todo lado. eu vou Uhum, explicar a diferença, tanto conceitual quanto fundamental, de uma empresa, pequena empresa, e de uma empresa startup, tá? uhum, Assim, a empresa pequena e média, o foco dela, em termos de geração de valor dela, né, é um foco para ponto de equilíbrio e distribuição de dividendos, no uhum, curto e médio prazo, tá? Uma startup, o foco dela é no ganho de capital, ou seja, na geração de valor dela, é melhorar o valuation, tá? certo. O foco dela, assim, sendo bem técnico no que diz respeito à parte financeira, tá? Quando a gente vai para o conceito mesmo, a startup ela é de base tecnológica, por quê? E aí eu não estou falando TI, eu estou falando qualquer base tecnológica. Primeiro, porque para você aumentar esse valuation, você tem que ter uma empresa com perspectiva de escalabilidade e retorno muito rápido. Então, ela tem que multiplicar o valor muito rápido, né? Uhum, Empresas mais tradicionais, da economia tradicional, elas não conseguem fazer isso, porque o que é um multiplicar valor rápido? É gerar caixa rápido, é você ter um crescimento exponencial, né? Tanto que dentro de alguns anos, 5, sei lá, 10 anos, que é o período que dura geralmente um fundo de venture capital, você tem que multiplicar valor de 6 a 12 vezes, né, o valor da uhum, empresa. Então, a startup, ela, além disso, além dela ter que ter um modelo escalável e de crescimento exponencial, ela tem que estar associada a um grau de risco. Então, que é uma coisa que na economia tradicional não é tão forte, né? Ou seja, você já tem referência de empresas, de setores que, de alguma maneira, já atuam em setores que são consolidados. Então, quando você vai para um setor inovador, é um pouco mais difícil você fazer medições, por exemplo, a gente está falando do valuation, né? Que eu falei que uhum, tecnicamente o objetivo, né, dos investidores, dos founders das startups é melhorar o ganho de capital com a empresa. Mas no final, todo investidor ele vai querer ter os dois, ele vai querer ter o ganho de capital junto com o ganho de dividendo, né? Então, assim, uhum. em algum momento essas linhas elas têm que se cruzar, entendeu? Mas o que a startup busca é justamente isso. Então, por que o Venture Capital ele faz isso? Porque o nome Venture Capital é capital de risco. Né? No Uhum, Brasil, a gente até meio que deu uma suavizada nesse nome risco, porque tem uma conotação, às vezes, um pouco pejorativa, mas para capital empreendedor. Então, você pode também encontrar esse nome do Venture Capital como capital empreendedor. Mas ele é risco porque é a natureza dele. Então, você mede o risco, tem variáveis para métricas também, técnicas que a gente utiliza há muito tempo para avaliar esse risco, que são os aspectos intangíveis, inclusive, que entram no valuation. Então, fazer exato. valuation de startup é muito difícil, é para poucos, né? Inclusive, é Uhum, para quem tem o privilégio de já ter feito algumas vezes, ter aprendido com esses processos, né, tal, porque são metodologias diferentes de se fazer. E é capital de risco porque ele entra num cenário de risco, a empresa é com esse perfil, não tem como fugir, e por isso que ela entra em empresas que são startups de base tecnológica, porque não existe startups que não seja tecnológica, porque não tem capacidade de escala. Aí hoje se banalizou muito esse nome. Se banalizou startup, se banalizou ecossistema, é outra palavra que está banalizada e que as pessoas não têm muita ideia ainda do que é, né? é Assim, verdade. etimologicamente falando. É que o pessoal, que a questão das startups, elas estão relacionadas à inovação, e inovação é 100% relacionada a risco. Aliás, uma das linhas de estudos dentro da inovação, porque assim, a inovação é uma das áreas que eu estudo, né? E Uhum. é justamente o gerenciamento de risco, porque o Exato, risco é inerente à exato. inovação, né? Exato. E isso entra no valuation, tá? Inclusive, Uhum, eu estava até revendo uns livros que eu estava querendo ver as edições mais novas, como os do Damodara, né? Que é o indiano, que é o Papa do Valuation, né? uhum, E ele tem um livro que é um livro justamente sobre gerenciamento de risco em empresa de base tecnológica, que é muito interessante. legal. Então, é. Isso é bem legal. E aí, justamente, eu acredito que seja pelo risco, que é o que eu vou te Uhum. perguntar. Tá. Justamente essa deve ser o principal
problema para as startups conseguirem financiamento. É isso, não é isso? Quais são esses entraves que justamente criou essa modalidade de investimento chamada de Venture Capital? E outra, eu vou adicionar uma outra coisa. Quem são as pessoas que investem nisso? Que investem nas startups? Os donos do capital, da parte venture, entendeu? Tá. Eu vou responder a primeira pergunta, né? Essas empresas, elas têm alguns desafios, alguns critérios de análise, né? Ou seja, existe um tripé de segurança na hora que o investidor o investidor de venture capital ele analisa. É a equipe, ou seja, tem que ser uma equipe. A gente costuma dizer que nós investimos no jockey, não é no cavalo. Então, a equipe realmente ela é muito importante, alinhada com o negócio, com o que a gente chama do histórico, que é o track record também de conhecimento e experiência, não só acadêmica, mas profissional também dentro daquele negócio. O outro tripé é um modelo que gere caixa de maneira crescente e consistente. E o outro tripé é o da saída, ou seja, tem que ser um setor que você analise que você tem possibilidade de vender aquele ativo, né? Então, a saída ela é muito importante para o investidor de risco, porque é na saída que ele vai ter o retorno dele, não é com os dividendos propriamente. Por isso que o Venture Capital tem a startup ela tem essa conotação do valor, né? Que ela cria e que ela gera. E aí você tem que entender dentro do seu setor, você sendo startup, quais são os drivers de valor que existem. Então, esse trabalho tem que ser feito desde o início, inclusive desde antes do investimento. A gente tem que analisar se aquele setor está aquecido ou não, em termos de fusão e aquisição, quais foram os múltiplos do setor nos últimos anos, quem é que está fazendo esse tipo de transação, se está fazendo, quais são os valores, por que está fazendo. Por exemplo, numa empresa de biotecnologia, de repente, um grande ativo e driver de valor é a quantidade de patentes que ela tem. Ou seja, que conhecimentos ela conseguiu gerar, que são grandes barreiras de entrada para outros setores, alguma certificação que ela venha a ter, etc. E para empresas de TI e de tecnologia mesmo, da comunicação e informação, aplicado a alguns setores, vamos falar dos mais clássicos, assim, você tem que analisar, você geralmente analisa a base de clientes, analisa o modelo de recorrência, né? Ou seja, tem outras, a quantidade de base de clientes de contratos, a expansão já que ela fez territorial, ou seja, uma série, se a inovação dela é proprietária ou não, porque a inovação proprietária é um ativo muito importante, mas esse tripé de segurança, quanto mais forte ele for, mais apetite para investir numa empresa dessa o investidor tem. Né? Mas tem vários outros critérios, ou seja, tem o critério se esse recurso, se o problema, que elas pecam muito no que diz respeito a conhecimento de mercado, a estrutura de mercado, a concorrência, saber como é que está se resolvendo esse mercado, o problema desse mercado, se o que ela desenvolveu, como é que resolve, conseguir trazer indicadores de desempenho dessa solução dela aplicada àquele mercado, porque tem que resolver um problema que seja economicamente relevante para quem está adquirindo, que para ele não dê na mesma ele comprar de você ou de um concorrente, porque às vezes você tem até um custo na troca. Se você já é cliente de algum e você troca por outro, às vezes você tem um custo de oportunidade nessa troca que pode impactar. Então, essa segurança toda você tem que dar. Mas, basicamente... para que tenha escalabilidade, né? Esse caso aí que você falou. Escalabilidade, mas é muito mais escalável o negócio se você tem um modelo de negócio que seja escalável, mas se você tem a possibilidade de atingir mais mercado, porque o que você resolve é algo que fere muito financeiramente e economicamente aquela necessidade do mercado que você está se destinando, né? Então, quem é o perfil desses investimentos, né? Você tem os fundos de venture capital, né? Que classicamente são os que mais fazem isso. Você tem alguns investidores, e aí falando não de venture, é porque a categoria de investimento, o ticket de investimento, ele fala muito do perfil do investidor, né? Então, a gente não pode desassociar muito o venture capital do perfil, que é o perfil dos fundos. Porque quando eu vou falar de investimento corporativo, eu não estou falando de venture capital, estou falando de corporate venture capital, né? Que são as empresas que, de alguma maneira, olham para aquelas outras startups, para as startups que são essas empresas de base tecnológica e dizem, olha, ela tem já um ativo de conhecimento que eu não vou parar a minha vida para desenvolver, que talvez não seja a minha vocação, mas eu trago esse ativo aqui para dentro
eu compro a empresa, eu compro a participação, ou primeiro me aproximo dela como parceira e depois eu decido se trago ou não. Aí, quanto maior o ticket, mais vai aumentando. Você tem o private equity, que aí é outro perfil de empresa. Você tem o IPO, aí você tem os M&As, ou seja, você tem coisas que vão evoluindo. Na cadeia anterior, você tem o seed capital, que aí é um ticket menor, aí você tem os anjos, aí você tem as ajudas das aceleradoras, aí você vai para trás, né? Então, existe uma cadeia de financiamento que é importante. Mas o que eu acho mais importante, até chegar na subvenção, que é a mais inicial, além da família, do bootstrapping, né? Do Family, Fools and Friends. Mas o que é importante é entender que, uma vez que o dinheiro, porque como os empreendedores têm muita dificuldade de acesso a crédito, né, no Brasil, e muito poucos eventos de liquidez, que é efetivamente compra de empresas tal, é importante entender que existe muito dinheiro para ser aportado, mas que os critérios estão ficando cada vez mais rígidos. Isso já é um movimento que vem acontecendo desde 2018 nos Estados Unidos, porque eles viram que os valuations estavam superestimados, que as empresas elas estavam queimando caixa muito rapidamente, e isso tem mudado muito, assim, muitos valuations estão sendo revistos, né? Está tendo demissão em massa, cada vez mais demissões de colaboradores dentro do setor de tecnologia, justamente por isso, porque as empresas elas receberam esses aportes, mas foram superestimados e os valores acabaram sendo adotados, assim, o recurso acabou sendo aplicado em negócios que, ou em utilizações que não necessariamente era o foco da empresa, né? Ou seja, business plans arrojados demais que acabaram não dando o resultado que se esperava, né? É risco demais, né? Muito risco, né? Atrelado àquilo. Com valuations superestimados, aí pronto. E por que, assim, que você fez um comentário dizendo que no Brasil é muito difícil e tal, essa questão de conseguir o crédito, ao que você atribui isso? Exatamente. Por várias maneiras. Eu acho que o sistema financeiro brasileiro ele ainda não conseguiu se adequar para atender determinados perfis de empresa, né? Hoje você tem algo chamado venture debt, que é o que se aproxima um pouco dessa realidade de financiamento, com mais apetite a risco, porque quando você está falando dos financiamentos tradicionais, você está falando de garantia. E às vezes as garantias que são solicitadas, elas são valores praticamente até maiores do que o valor na necessidade de capital que você precisa para o teu plano de crescimento, né? E aí você tem dois desafios na hora de colocar uma startup em pé. Ela validar o modelo de negócio dela e validar o modelo de crescimento dela, que são coisas diferentes, são separadas, né? Ou seja, eu tenho um modelo de negócio, mas eu tenho ali um escopo de investimento, que é a minha tese, que eu aposto que com esse modelo de negócio aplicado a essa tese de investimento, eu vou conseguir alavancar e crescer exponencialmente. Então, você tem duas coisas para validar e só consegue isso se você tiver um capital que seja de um investimento com esse perfil. Porque quando você está falando de risco, você não está falando de ter uma dívida, né? O venture debt que está surgindo hoje, ele, na verdade, ele analisa, é um financiamento convencional, só com taxas melhores, porque o risco ele acaba sendo um fator que não é tão, como é que eu vou te dizer, ele é importante na análise, mas dependendo do modelo de negócio, por exemplo, se for empresa SaaS, etc., você consegue taxas melhores, que é uma coisa que é impensável no sistema bancário assim tradicional, você conseguir taxas melhores conforme o teu negócio. Você consegue as taxas conforme o teu business plan, conforme nas tradicionais, né? E também as taxas que as linhas de financiamento apresentam. Então, o sistema ainda tem que evoluir muito para conseguir atingir essa cadeia. Uma outra coisa que a gente precisa desenvolver é uma cadeia de financing and funding, né? Que seja, por exemplo, aqui no Ceará, de onde a gente está falando, a gente não tem agência de fomento, por exemplo, né? A gente precisa ter uma agência de fomento para atender não só as startups, mas o pequeno empreendedor, o microempreendedor, né? O empreendedor. Hoje tem algumas iniciativas aqui no Ceará já de microcrédito muito bacanas, etc. e tal. Mas eu estou falando mecanismos de financing and funding completos para vários estágios de empresa, para vários tipos de empresa. A inteligência. Pode falar.
Não, não, eu ia dizer, isso daí é importante, porque a questão do estágio onde está a empresa, porque eu acho que é o que você vai explicar em seguida, exatamente onde que Aham. se encaixa, assim, definir direitinho o que que é o Venture Capital e aonde, em que estágio que se encaixa Exato, exato. dali, porque você, muitas das vezes, o pessoal esquece que a inovação é um processo complexo e que depende de vários atores, e o governo é um ator muito importante nesse Importante. fomento inicial, né? Muito Que importante. no Muito Brasil acho que importante. peca bastante, né? E na criação da ambiência, né? Porque É, não existem planos de Estado, existem planos de governo, né? Então, assim, quando o governo acaba, você descontinua coisas que já foram feitas e começa às vezes de novo. Existem sombreamentos de atividades em algumas instituições, né? Mas o que eu acho é, assim, a cadeia de financiamento, ela é muito importante ser desenvolvida e mesmo depois que você seja investido por um fundo de venture capital, porque dinheiro de participação comprada é um dinheiro caro. Apesar de você não adquirir dívida com quem está investindo em você, você está dividindo o resultado, e dependendo do resultado que você alcança, é maior do que você teria se tivesse assumido uma dívida daquele valor. Então, por isso que é um uhum, dinheiro mais caro. Em compensação, deu tudo certo, você divide o sucesso, deu tudo errado, cada um divide o fracasso também, entendi. né? Mas é importante também você, mesmo sendo investido, você utilizar dinheiros baratos para a tua estratégia de crescimento. Então, não é porque eu fui receber um fundo de um investimento de um fundo de venture capital que eu vou ter que menosprezar a subvenção, por exemplo. Não, Hum, né? Porque as a agências de subvenção, fomento. se eu vou precisar fazer uma pesquisa ou aprimorar o meu produto e eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter estruturas de pesquisa para isso, por que não buscar um recurso de subvenção e por que não buscar um recurso para bolsas, por exemplo, de pesquisadores, como uma fundação de amparo à pesquisa do teu estado, ou Uhum, mesmo no CNPq, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, entendeu? Então, por que se eu preciso comprar um equipamento, por que, que eu não vou comprar numa linha de financiamento de longo prazo? Por que, que eu vou ter que jogar o meu recurso, que poderia estar numa aplicação financeira, que de repente eu poderia utilizar direto na operação, marketing e tal, para que eu gerasse receita para pagar esse financiamento de longo prazo, de 48 meses, 60 meses, desse ativo, desse bem de capital que eu comprei para minha empresa. Então tem que ter essa inteligência financeira também. ah, legal. Então, explica aí para a gente direitinho o que que é exatamente esse tão falado Venture Capital e onde que ele se encaixa aí na questão no desenvolvimento dessas startups, né? Tá, então, como eu falei rapidamente, né, é o capital de risco, também chamado capital Uhum, empreendedor, onde o investidor ele compra participação. Ele tem ali alguns cenários de análise de risco que ele faz, ele acompanha o desenvolvimento da empresa, então ele também tem prerrogativas de ocupar cadeiras no conselho, de eleger o CFO, por exemplo, né? De fazer ali a gestão e governança da empresa, ele tem que acompanhar de perto, faz um acompanhamento muito forte, hands-on também, então ajuda na gestão, na profissionalização, etc. E ele quer, no final, multiplicar o valor dessa empresa durante o período que ele está lá acompanhando, mas ele já casa, né, pensando no divórcio, né? Ou seja, uhum, ele já investe pensando em quem ele vai passar para frente, em como ele vai desinvestir, porque aí é que dá o retorno do investimento dele. Então, em resumo, esse é o Venture Capital. Quais são uhum, os estágios? Não pesquisa, ou seja, geralmente são empresas que faturam até 12 milhões ano. Alguns regulamentos de fundo permitem que você invista em empresas de faturamento zero, mas alguns fundos já destinam, por exemplo, se eu tenho um fundo que tem 100 milhões para investir, ou que comprometeu 100 milhões de capital para investir, alguns hoje fazem a sua estratégia de investimento em empresas com determinados perfis. Então, eles dizem assim, olha, eu vou investir só 30% desses 100 milhões em empresas de faturamento zero. Aí tem que estar no regulamento é, do fundo, né? Eu vou investir, sei lá, 50% ou empresas de risco médio, porque a empresa de faturamento zero, o risco é mais alto, né? E eu vou uhum, investir tantos por cento em empresas de risco mais baixo. Então, ele vai fazendo essa combinação como estratégia de carteira, né, de investimento, para poder aportar. Por que eu digo não pesquisa? Porque o recurso para pesquisa ele está disponível com as subvenções, etc., e o risco é uhum, maior ainda. Então, é, pelo menos do MVP para frente, mas cada vez menos esse risco ele está sendo tomado, né?
Ou seja, tem se buscado empresas que já têm um mínimo de faturamento, de tração e etc. Porque cada estágio de desenvolvimento de empresa, ele tem desafios diferentes, né? E aí você está dizendo até 12 milhões, né? A partir daí já não Até se investe. 16 milhões, 12 Tá. milhões de faturamento ano, né? Ano, né? Essa empresa tem que ter para poder receber esse tipo de Não, aporte. então é o mínimo, é isso que você está falando? Quer dizer, se Não, de fatura. zero, faturamento zero, até o Ah, máximo de faturamento ano, em torno de 12, 16 milhões por entendi, aí. perfeito. Não, Entendeu? é porque eu não tinha entendido se era o mínimo ou o máximo essa Não, parte. não, o mínimo é zero, mas aí tem que ser um Uhum. negócio muito assim, bacana, com equipe sênior, já não está faturando, porque o investimento viria para isso, para acelerar esse processo de faturamento, mas cada vez mais até os regulamentos têm determinado que parte desse capital comprometido vá para empresas que já faturem. E assim, o que você tem acompanhado no mercado desses últimos eventos que a gente passou, essa pandemia que a gente passou, teve muita movimentação no mercado, não teve? Aumentou, diminuiu? Como que está o mercado aí de startups e, obviamente, que é medido pela quantidade de dinheiro que você investe, né? Tá, eu vou falar o que estava acontecendo antes da pandemia. Antes da Certo. pandemia se sinalizava o paraíso dos investimentos em startups, porque É? a gente tinha as taxas a inflação muito baixa, né? Uhum. Com isso, o perfil de investidores e rentistas, eles estavam ficando um pouco desesperados, porque eles não estavam tendo mais tanto retorno das aplicações deles, e eles começaram a olhar, as empresas também começaram a olhar para as empresas de base tecnológica como sendo algo interessante, para dar taxas, para dar retornos melhores, né? Assim, como Uhum. como um investimento mesmo, né? E aí a pandemia veio. Quando a pandemia veio, as startups elas tiveram um papel, o setor ele meio que deu obviamente todo mundo estava naquele desespero, então todo mundo deu uma segurada, mas vieram algumas soluções que vieram resolver problemas sérios da pandemia. Então, por exemplo, impressoras 3D utilizadas na questão dos respiradores, por exemplo, né? Uhum. Inclusive, um dos fundos que eu trabalhei tinha uma empresa de respiradores que ela, assim, na pandemia era uma empresa já há muito tempo, estava no mercado e tal, mas na pandemia ela cresceu muito, né? Então, os drones para entrega as empresas da área de aplicação de TI para logística também. Então, muitos dos processos de distribuição, de logística, de roteirização e etc., foram aprimorados, de gestão de armazém, Uhum. então, de gestão de energia, ou seja, muita coisa desenvolvida por startups foi, vamos dizer, alavancada nesse período de pandemia. Aí, agora que a gente meio que está voltando ao normal, a gente está com o que está acontecendo na inflação, né? O que é, para explicar um pouco para as pessoas, que às vezes também não depende tanto de governo e tal. Para sobreviver durante a pandemia, muitas empresas abriram mão de muitos percentuais de margem, né? Uhum. E aí agora elas estão tentando recuperar um pouco essas margens que elas perderam, e junto disso veio uma guerra, né? Então a inflação ela subiu. Aí o que aconteceu? Os rentistas começaram a olhar de novo para as taxas, né? Sim. Né? A Então taxa isso dos começou. investimentos de renda fixa, Exato, né? Porque subiram muito. exato. Então acabou a ser mais atrativo para eles, e aí esse universo ainda tem muito dinheiro, ele ainda está crescendo muito, mas para ele sentir, que foi o que eu te falei, né? Para que se sinta que realmente vale a pena se investir numa empresa dessa, o projeto tem que ser muito bom, Sim. sabe? Mas é engraçado, ó, eu vou te dizer, eu estava lendo, acho que foi ontem ou anteontem, o relatório do Global Innovation Index, não sei se você Sim, conhece. isso. Então, aí o Global Innovation Index, ele estava dizendo que é um contrassenso econômico que durante a pandemia os investimentos em inovação subiram muito, mas aí eles até colocam no relatório isso, dizendo não é a expectativa que isso aconteça, porque, pela teoria, quando você tem um cenário pandêmico,
o que que acontece? Você tem um problema generalizado e esse problema as empresas tiram o pé dos investimentos e elas tendem a colocar o dinheiro em locais mais seguros, que não é inovação. Então, os investimentos de inovação tendem a cair. Só que foi o contrário. Como essa pandemia tinha um fator de desenvolvimento de novas vacinas, teve um impacto também no teletrabalho, desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, teve uma explosão de investimento nessa parte. Então, assim, ali estava dizendo que o negócio foi muito além. Inclusive, eu lembro até de um dado, a taxa de crescimento foi maior nesse de 2020 para 2021 do que a taxa de 19 para crescimento 20. não, da taxa de crescimento dos últimos 10 anos médio. 10 anos. Então, foi bem legal esse dado, né? E aí, mas é igual você falou, mas será que o futuro é exatamente isso, tende a se repetir, esses investimentos? Pelo que você está dizendo, talvez não, né? Talvez não, porque, como eu te falei, né, a linha de corte ela subiu bastante, né? E assim, quem desenvolveu uma solução para a pandemia vai ter que ter uma esteira de inovação para continuar desenvolvendo para resolver outros problemas, porque graças a Deus a gente não vai ter pandemia para sempre, né? Assim, e Verdade. espero que a gente não tenha outra tão cedo. É. Mas o que eu acho é que esse contrassenso, por um lado, ele pode parecer algo que seja contraditório, mas você coloca assim, na ponta do lápis ou analisa se o problema que você está ali para resolver, ele vai te dar um retorno, né? Então, assim, com por mais que certeza seja daria, né? inovação, por mais que você tenha um problema global, imagina aí, você tem um problema global de logística, um problema global de teletrabalho, olha o tamanho do mercado e do problema que você tem que resolver. Muitas soluções não são só B2B, são B2C, são B2B, né? E às vezes B2B2C, né? Então, assim, são cadeias, né, que você tem que até chegar no final. Então, é muito complexo e certamente esses investimentos foram porque se viu uma oportunidade, como foi de fato, de resolver problemas reais, né? Desde o mais nobre, como salvar a vida, como as impressoras 3D, etc. e tal, que entravam nessa questão mesmo da saúde, né, diretamente, né, de válvulas, de respiradores que quebravam, você precisava de insumos, precisava de várias coisas, e você tinha ali uma tecnologia que poderia resolver rápido, sem precisar trazer equipamento de outro canto, né? Tal, mas também de retorno financeiro, lógico. Com crises assim se fatura muito. Bastante. Com a guerra se fatura muito, né? É verdade. E ainda tem essa questão, né, que você citou, a questão da guerra também. Eu vi que os Estados Unidos está aumentando as suas taxas, né, a Selic americana lá está aumentando. Então realmente, talvez o cenário para conseguir dinheiro aí nos próximos, pelo menos no próximo ano, talvez não seja tão simples assim, né? E justamente pensando nisso, o que você diria aí, uma pessoa que está querendo montar uma startup, o que ela tem que fazer para que consiga esse investimento de uma maneira mais saudável e mais rápida em si? Ela tem que deixar de achismo, né? Assim, eu acho que a minha ideia. Não, você pode ter certeza que várias pessoas tiveram a mesma ideia que você. Em algum lugar do mundo, alguém teve, ou alguém, né, tiveram a mesma ideia que você. Tem que se aprofundar muito na questão do problema que resolve no mercado, sabe? Eu acho que tudo parte da demanda identificada. Porque o que acontece? Você tem até termos para isso, né? Ou seja, existem as tecnologias que são desenvolvidas e que depois você vai tentar empurrá-lo no mercado, né? E você tem as tecnologias que são desenvolvidas a partir do problema que está se apresentando no mercado. Então, são essas tecnologias que têm mais chance de ter sucesso, né? Então, você tem que ter uma pessoa que seja um especialista dentro do setor, né? Que identifique realmente essa demanda, que faça análise de concorrência, que veja a cadeia de valor, que me dimensione, que saíram agora, tem um estudo americano, depois eu posso até passar para vocês, para você disponibilizar também, pessoal, que fala dos 12 motivos de queda, de mortalidade das startups, né? Eles fizeram um monitoramento, inclusive até depois da pandemia, viu?
de 2018, se não me engano, até 2021. Aí, tudo é coisa praticamente que depende do empreendedor. Ó, a primeira causa é falta de recurso. Aí você pode dizer assim, a falta de recurso ela é o quê? É falta de alguém que aposte em mim ou é o meu modelo de negócio que não gera dinheiro para eu conseguir sustentar a minha atividade? Tem duas possibilidades, né? Duas perspectivas, né? Aí você tem plano de negócio mal elaborado, junto com o desconhecimento de valuation, etc. e tal. Você tem falta de conhecimento de concorrência, não sabe lidar com as concorrências, produto ruim, a falta de market fit do produto, o produto ruim. Ah, é? É. Produto ruim? Produto ruim. É. Ou o produto não encaixa, não tem o fit com o mercado, ou seja, ele realmente não atende uma demanda ali que é. Aí tem as questões relacionadas à parte tributária, né, e fiscal dos países, legislação, burocracia, tudo. A falta de dinheiro também, óbvio, que também tem o acesso a crédito, e aí o crédito no sentido mais amplo, né, financiamento, investidor, essa cadeia de financing fund que a gente estava falando. Aí tem o burnout, como sendo o último, né? O cara é office boy, é motorista, é advogado, é psicólogo, enfim, É o tudo, né? marketing, é o financeiro, é tudo. Então, uma pessoa dessa realmente fica esgotada. A incapacidade de montar bons times também, ou seja, tudo que eu estou citando aqui são coisas que estão relacionadas ao ambiente interno da empresa, né? Ou seja, verdade. quando você fala de product market fit, produto ruim, pelo amor de Deus, né? Quando eu falo que eu não conheço a concorrência, que eu não sei lidar com a pressão de clientes e de grandes players, então é se capacitar, é saber que é uma jornada que ela não tem trégua, é difícil, é solitária, você se sente sem apoio, tem medo de fracassar, mas ela se você consegue o sonho de ter uma empresa de sucesso, se você faz o trabalho bem feito, ele é possível. Agora, eu acho que o grande desafio também é nesse mar de informação, é você encontrar informação confiável, de qualidade, contar com profissionais que sejam profissionais que realmente tenham experiência e capacidade para te ajudar, né? Procurar aí se capacitar, enfim, eu acho que. E tem também, se você está falando de uma empresa, vamos supor que a empresa, como dica, né? Vamos supor que a empresa ela tem um produto bom, ela tem uma série de coisas, etc. e tal. Ela tem que entrar na mente do investidor. Porque o jogo começa quando o dinheiro entra na conta. Sabe? Você tem ali a esteira a pista que você trilha até o dinheiro cair na conta, que é difícil. Mas o jogo começa quando o dinheiro cai na conta, porque você tem que fazer o negócio multiplicar, né? E muito, né? E muito, né? De forma muito agressiva. Então, assim, para isso funcionar bem, que um dos motivos delas também, além de todos esses que eu citei, delas fracassarem, são conflitos entre equipe e investidores. Ah, é? É por conta de provavelmente ajuste de expectativas, né? Você não tem ideia de quão destrutivo de valor é uma relação ruim entre sócios, sabe? A mesma capacidade que tem de gerar valor, ela tem de destruir valor. É impressionante. Porque você está falando de ser humano, inclusive, né? Eu trabalhei numa empresa em que tinham 2 sócios e esses 2 sócios, eles não se davam bem, assim, era complicadíssimo, porque, na verdade, afeta a empresa inteira, entendeu? Tudo, assim, não... tudo, exatamente. Tudo. E aí você tem, da mesma forma que você constrói valor, você destrói valor. E a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas que, às vezes, para conseguir o dinheiro, fingem que são uma coisa e que depois viram outra, né? E a gente já viu algumas coisas assim dentro, no campo de batalha, né? Ou seja, no dia a dia, na coisa, a gente consegue ver. Por isso que hoje você tem trazido outros elementos também para analisar empreendedor, como teste de ética, né? Algumas coisas mais relacionadas à parte psicológica, mas mesmo assim ainda acontece. Então, vamos dizer que a pessoa é uma pessoa que não tem a vaidade, porque tem isso também, né? Quando entra a vaidade, entram os outros elementos, entra desconfiança, entra falta de conhecimento, entra um monte de coisa, mas vamos dizer que está tudo certo nesse sentido. Saber falar a linguagem, ou seja, se preparar para isso, ser tempestivo na hora de dar os retornos, saber fazer um relatório, ter os indicadores à vista,
Ou seja, são investimentos corretos, você tem que fazer. Quando a gente faz investimento, a gente parte de uma análise do due diligence, né? De uma auditoria e contábil, fiscal, trabalhista e tal. E é importante você colocar num plano de 90, 100 dias, coisas que você vai precisar fazer para consertar, que são importantes, para que quando o dinheiro caia na conta, ao longo desses 90 dias, você contrate as pessoas certas e você consiga já entrar numa rota de crescimento, porque aqueles principais problemas você já conseguiu resolver. Resolver. É verdade. Então, assim, é importante você também ter essa perspectiva do planejamento depois do investimento e tal. E aí você precisa ter muita capacidade de se capacitar, escolher o sócio de acordo com o teu perfil, o que você precisa, porque pode ser que você encontre um sócio com dinheiro que vai ficar te cobrando ali o dinheiro, mas que ele não vai te dar o apoio que você precisa, né? Que muitas das vezes, inclusive, é até o mais importante, né? Porque É até o contar com mais alguém que tem importante. experiência, que conhece o mercado, né? Exato, exato. E assim, deixa eu te perguntar, vamos supor, tem um dono de uma startup aí que chega para você e fala assim, Roberta, bom, eu tô aqui, a minha empresa é linda, o que eu faço para conseguir dinheiro? Como funciona? Aí ele vai ter que fazer um business plan, vai ter que fazer o valuation dele, vai ter que entender de alguns termos chaves de negociação, né, com o empreendedor. E aí, falando enquanto empresária consultora, a gente dá essa assessoria no ciclo completo, né? Tanto para quem está buscando, quanto para quem está querendo encontrar oportunidade de investimento. E essa assessoria no ciclo completo é até colocar ele em contato com o investidor e muitas vezes até conduzir o processo de negociação com esse investidor até o dinheiro cair na conta, né? Legal, então você pega a empresa ali, você faz o ciclo todo, conecta ele com o investidor e leva até cair na conta ou acompanha até o final, a parte de saída? Aí vai depender, porque assim, se eu estou do lado do investidor, geralmente ele pede para fazer esse acompanhamento completo até a saída, né? Se eu Ah, estou do tá. lado da empresa, aí o investidor provavelmente vai ter a sua estrutura de acompanhamento, mas algumas empresas, mesmo depois do investimento, elas preveem ali um valor para que eu consiga continuar acompanhando, sabe? Ah, é legal. Dentro Então, do próprio business plan, ela coloca lá um valor de acompanhamento para geração de valor para poder fazer aquele trabalho ali mais de perto. então você digamos assim, seu serviço é solicitado tanto da parte do dono da startup quanto da parte do dono do capital que quer investir em startups. Aí você vai Exato. atrás, né? Porque o grande diferencial de quem foi gestor de fundos de investimento, ou de quem não é gestor de fundo de investimento, mas de alguma maneira assessora investidores nesse tipo de trabalho, é não ser uma consultoria que faz um business plan evaluation, entrega para o cara e diz te vira. Ou seja, depois que o dinheiro cai na conta, o grande diferencial é você acompanhar as tomadas de decisão, planejamento. Então, assim, de tanto ver coisas que deram certo e errado, de saber das terminologias, das expectativas de um lado e do outro, porque a grande dificuldade é essa, sabe? Assim, é como você concilia dentro de um cabo de guerra essas relações. Então, você acaba sendo sempre um conciliador, né? Porque tem momentos que o fundo cobra, mas que você sabe que não está sendo entregue pela empresa por alguns fatores que não dá para ela entregar, como uma quebra de safra, por exemplo, né? Como uma situação, sei lá, uma contingência qualquer. E tem situações que o cara tem que saber que o investidor está esperando aquilo e que não está fazendo por onde. Então, assim, tem que o gestor ele acaba sendo esse mediador de conflito, mas no final, se ele está como um investidor, ele é o representante dos interesses do investidor. Então, ele tem que fazer a coisa. A gente é gente, lida com Sim. gente, respeita, sonha junto com quem está sendo investido, né? Tá ali do lado dele para dar o suporte, mas o interesse que a gente está preservando é o da empresa, da PJ, do investimento, não é da Sim. pessoa, né? Tem uma coisa muito importante que eu acho que também merece falar, que muito pouca gente sabe. Esse mercado de investimento, de pessoas que dizem que sabe fazer, etc., ele também está um pouquinho prostituído, sabe? Tem muita gente que lê um livro aqui, lê um livro lá, colar, e acha que porque estudou alguns cases, sabe fazer, né? Existe uma certificação que nós que somos Desculpa, só gestores... sabe fazer, não. O cara fala que é expert no negócio, né? Muitas das vezes.
É. E aí, assim, a gente tem que lidar com essas pessoas, né? Mas tem uma credenciamento que é muito Hum, importante falar para as pessoas que existe, que nós, os principais gestores hoje do Brasil, são gestores credenciados pela CVM, né? legal. Pela Comissão de Valores Mobiliários. Sim, Você tem também porque o que é que o gestor de ativos credenciado pela CVM faz? Ele justamente preserva o recurso de terceiro. Ele legal. faz a gestão do recurso de terceiro, ele investe nas empresas representando o interesse de terceiros, né? Ele faz o compliance, a governança, ou seja, preserva aqui. Então a gente não pode nem ter um nome negativo assim. Ah, é? Legal. E para você conseguir ser credenciado pela CVM, você tem que ter experiência profissional, acadêmica e resultado comprovado, fazer prova, ter carta de recomendação, ou seja, você só está apto a ser gestor CVM depois de 5 anos. Então, eu comecei em 2009 para 2010, a minha credenciamento saiu em 2015. Eita. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que existe esse tipo de profissional, que os fundos, mecanismos de investimento, se eles não estão, no caso, o fundo de investimento, ele não está credenciado pela CVM, ele não está legal, assim, não está Então, é isso que regularizado, eu ia perguntar, desculpa. claro. É tipo a questão para você ser gestor de investimentos mesmo, assim, você é um economista que vai dar dicas de investimento, digamos assim. Você vai Uhum. ter uma carteira e você vai gerir um patrimônio de uma pessoa. Você legalmente tem que ser habilitado pela CVM. É uma profissão regulamentada. É igualzinho essa questão do gestor. Como é que é o nome? É gestor de ativos, é isso que você chama? Gestor de ativo credenciado É. CVM. Isso Uhum. publicado no Diário Oficial da União. Você tem um ato Ah, declaratório com um número, tudo, né? O número do legal, seu ato legal. declaratório e tal. Mas o que é importante também falar, porque você tem vários tipos de credenciamento dentro, né? Então é importante Uhum. saber se para a sua atividade esse credenciamento, ele é pessoa física, que é o meu caso, e as gestoras, que são as que fazem a gestão mesmo por exemplo, o BNDES junto com o BNB e outros bancos de desenvolvimento, e mais, sei lá, uma hold de participação, resolveram constituir um FIP, que é o Fundo de Investimento e Participação. Aí esse fundo ele é gerido por uma gestora, pessoa jurídica, né? Não é pessoa Uhum. física. E a Legal. gestora ela tem que ser credenciada pela CVM. Então você tem as instruções normativas da CVM que fazem Certo. e instruem o que você tem que ser tanto como pessoa jurídica como pessoa física, dependendo da atividade que você exerce, né? Legal, legal. Então é um negócio assim muito bem amarrado, né? Então, Para como é que a pessoa profissional, mas o sabe? que a gente vê no mercado é É. gente dizendo que faz, que acontece, mas que não sabe nem. E pior, gente colocando, entregando o seu dinheiro na mão de gente que não está credenciada, né? Ah, e inclusive isso daí acontece muito. Demais. Teve agora esses dias, teve um tal de Imperador Investimentos, não sei se você ouviu falar. Não, não ouvi falar. Não, é um cara aí, eu acho que é de Minas Gerais. Hum. Ele gravava uns videozinhos lá falando que, primeiro, ele misturava religião com investimento. Para mim, já perde todo o crédito aí, entendeu? Começou com isso, já meio que perde o crédito. Aí depois ele. Eu vi essa Você viu, criatura. né? Eu Ele vi. foi preso por causa Passou que no o que aconteceu. Fantástico, né? Inclusive, Não sei. tinha um Aí na olho meio televisão eu esquisito. não vi. Ele É, era meio estranho. Eu vi, ele passou no. não, Eu mas vi como assim, passou no. Depois eu olhei na internet. Eu vi. ele não sabia nem falar o português. Nem E aí falar o direito. E exatamente. gente entregando dinheiro para ele. E muito dinheiro, entendeu? E o Gente, pois é, pessoal é inacreditável como que o pessoal inacreditável. faz um negócio desse, né? Uma vez eu Inacreditável. lembro que eu estava na sala de aula e chegou um aluno meu, perguntando: professor, tal, descobri um investimento fantástico aqui. É um investimento que você deposita lá um dinheiro, você tem um retorno, o retorno fixo era de coisa de 25% ao mês e depois ainda você recuperava todo o dinheiro. Falei, bom, pera um pouquinho. Começou a aula, eu falei, eu vou usar isso daqui como exemplo. Vamos lá, me diz aí o seu investimento. Coloquei na lousa, falei para ele, qual que é a taxa de retorno? A taxa de retorno é tal. E é fixo, ele garante isso. Eu falei, isso daqui
você pode arrancar seu dinheiro e sair correndo, que isso daqui é pilantragem, isso daqui não existe, entendeu? E aí ele falou, não, professor, isso daí é uma nova modalidade. Qual que foi o resultado? Passou, acho que uns 2 meses, ele perdeu todo o dinheiro dele. Não, e tem muito, né? Tem muito disso, assim, de gente que todas as economias dá uma dó, mas ao mesmo tempo dá uma vontade de dizer um bem feito, né? Porque, né? Precisa, pô, às vezes você tem o teu dinheiro ali, né? A vida toda tal. Você entrega assim, sem um mínimo de. Porque uma pessoa que conseguiu juntar dinheiro assim não é uma pessoa ignorante, concorda? É verdade. Assim, de todo ignorante, né? Uhum. Então, eu acho que às vezes a ganância da própria pessoa de achar que vai ter aquela coisa do esperto que quer ser mais esperto do que, né, que acaba... O problema do esperto é achar que é mais esperto que todo mundo, né? Então, assim, exatamente. é complicado, né? Porque acaba se topando com um que é mais esperto que ele e acaba se Então, prejudicando. eu citei esse exemplo do imperador porque ali estava claro que aquilo era golpe, assim, não precisava nem se investigar muito, entendeu? Mas só mesmo falar assim, com ele, né? Exatamente, um monte de gente caiu. Bom, fazendo aqui, surgiu mais uma pergunta aqui que Pode falar, estamos eu batendo gosto de papo tirar aqui, minhas estou à próprias disposição. dúvidas, inclusive. Claro. É o seguinte, o que você diria? Qual que é o mercado que o mercado pode ser, os mercados, os 2 ou 3 mercados aí que você acha que seriam mercados aí que as pessoas deveriam investir em pesquisar, startups, desenvolver nesse tipo de mercado? Aí daqui para o futuro aí. Tá, assim, tudo é safra, sabe, Leonardo? Uhum. Assim, existem setores que em determinados momentos eles estão muito ativos, então é muita futurologia dizer que no futuro tal. O que eu posso dizer é que você tem que aplicar tecnologias a alguns setores econômicos e aí você extrai as teses de investimento. Então, teses que até hoje são muito fortes, vou dar um exemplo. Eu tenho a tecnologia, biotecnologia, Certo. e aí eu aplico para a saúde, ou eu aplico para a indústria química, eu aplico, né? Então eu tenho aplicações para determinados setores. Você tem que ver qual é a tecnologia, para onde você está aplicando, e a partir daí você conseguir extrair essas teses. Teses que são muito fortes são a agricultura, ou seja, as agtechs. No Brasil é muito forte, ou seja, todas as tecnologias que vêm são aplicadas para o agronegócio, podem ser biotecnologia, podem ser as partes de monitoramento remoto, robótica, ou seja, várias coisas que você tem. Você tem a TI também, ou seja, machine learning, Está crescendo blockchain, muito, né? inteligência artificial, crescendo muito, né? Você tem também a da saúde que eu falei, né? Que são as tecnologias aplicadas à saúde, tanto ciências da vida, que são aquelas mais hard science, como as tecnologias mesmo de tecnologia, vamos dizer, não de low science, mas a telemedicina, os diagnósticos remotos, né? Essa parte mais tecnológica mesmo, de devices médicos, né? A gente tem a logística também, que é muito forte ainda, as e o Brasil é precário, né? As renováveis, ou seja, as fintechs, né? Então, assim, tem algumas coisas que ainda estão, assim, bem, vamos dizer assim, são tendências de crescente, que mudam muito o jeito da gente fazer as coisas, né? Eu lembro quando os clientes... eu quero sair do sistema bancário tradicional, porque eu não consigo conceber como é que você paga anuidade de cartão, como é que você paga ainda cesta de banco. Eu também não sei, eu não pago anuidade de cartão desde que eu tenho, sei lá, uns 20 anos. Mas eu estou saindo de tudo isso, né? Porque você é uma geração mais jovem que a minha, né? A gente que está naquele limbo entre a transição das tecnologias analógicas com as tecnologias super digitais, a gente ainda tem uns, né? A gente está preso a algumas coisas como segurança, a gente acha que alguns bancos não vão ter problema e vão ficar ali sempre, né? Tal. Mas, enfim, tirando isso, tem algumas coisas que vieram revolucionar muito, né, o nosso dia a dia, né, o nosso jeito de fazer as coisas. Então, quanto mais disruptiva, você tem ali um pouco mais devagar e lento a adesão a essas tecnologias, mas a tendência é que no futuro você
isso daí escale de uma maneira que você não tem mais como voltar, isso muda completamente o consumo, mas isso são para poucos, né? Por isso É que eu acho que verdade. os empreendedores têm que ter um certo grau de ousadia combinada à humildade, sabe? Uhum. Saber que É, tem situações que vão ser para muito poucos, ou seja, ideias que são muito disruptivas e que você vai demorar um tempo para conseguir fazer com que ela se dissemine, porque uma das coisas que a gente analisa enquanto risco é a curva de adesão de tecnologias em determinados sim, mercados. é Então, assim, verdade. isso a gente pontua também, a gente faz uma análise de score para essas coisas. Uhum. Então, é isso. Eu acho que são esses Porque não, setores não adianta ser muito revolucionário, o pessoal ficar com medo, que não aderir. não aderir. E não... Não aderir. eu gosto muito de tecnologia, aliás, é por isso que eu falo muito de inovação, então eu costumo aderir a tudo que é novidade aí, porque eu gosto, entendeu? Mas é realmente você vê essa curva. Inclusive, na própria inovação, você estuda essa curva, porque tem aquelas pessoas que aderem mais rápido, tem o mercado em geral que leva um tempo mais, e tem os que mais demoram a aderir a Os early essas. adopters, né? É, Os late adopters, você tem todos exatamente. esses. A curva de adoção tecnológica, é exatamente isso daí. E tem o Bom, desafio que é o que chama de grande abismo, né? Que é quando você tem ali os primeiros clientes, mas como é que você continua inovando e como é que você consegue expandir a tua capacidade de fornecimento para ter uma carteira de cliente mais robusta. É aí que muitas delas morrem, né? é Também. verdade. É verdade. Bom, eu gostei bastante aí do nosso Ah, papo. Eu acho, obrigada, eu também, porque eu o acho, papo depende muito das perguntas, né? E foram é excelentes verdade. perguntas. E aí eu Acho até que foi queria bem que, assim, enriquecedor para quem assistir. é, você tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que eu não Não, eu te acho que perguntei? assim, eu como sou uma pessoa que tenho muita paixão pelo que eu faço, né, que Uhum, tive o privilégio de começar praticamente junto com esse mercado, né, uhum, eu acho que a gente evoluiu em algumas coisas, pelo menos conceitualmente, mas eu acho que a gente precisa se profissionalizar mais, sabe? uhum, Assim, eu acho que o recado que eu dou é ser mais profissional no sentido de, na forma de gerir a tua empresa, na forma de se preparar para conversar com o investidor, ser mais profissional quando a gente fala de governo, né? Saber cobrar as coisas certas do governo, saber se aproximar dos profissionais corretos para te ajudarem, né? uhum, Porque essa jornada, como ela é muito solitária, né? Você perde energia, dinheiro e tempo, né? uhum, é Então, assim, verdade. não se iludir com os caminhos que vão te encurtar bastante isso, porque existe uma jornada para ser trilhada, mas que ela é satisfatória quando você realiza aquele sonho, né? Aquilo que você É, imaginou no futuro e tal. Então, eu acho que é isso, é buscar o conhecimento constantemente e buscar as competências que vão fazer com que você consiga aplicar um negócio no curto prazo, para fazer com que ele tenha essa percepção de valor, né? Presente para isso. não, E o legal. propósito, né? Porque o propósito, assim, Leonardo, ele tem que ser um propósito sempre. Óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer o Uhum, valor multiplicar, etc. e tal, mas tem que ser sempre propósito nobre, né? é verdade. Bom, então, assim, eu agradeço muito aí a Eu sua. que agradeço. É que eu estou mudando aqui o negócio, aqui você vê Tô que fica vendo, tá tela vai, dando tela vai e vem. vem. Então, agradeço muito a sua presença, muito obrigado mesmo. E Eu que aí, agradeço. para quem assistiu ao vivo, para quem está assistindo gravado, não esqueça de dar like, curtir, compartilhar, passa para as pessoas, porque esse conteúdo aqui foi um conteúdo muito legal. Isso daqui, tá, Roberta? Eu vou disponibilizar também no LinkedIn, no Instagram, Tá todas as redes ótimo. sociais, tá o gravado, eu te mando tudo isso daí. Se você quiser postar aí, fique à vontade Não, vou também, tá bom? distribuir para todo mundo, pode deixar. Vamos ajudar, gente. Vamos acompanhar o canal Ciências e Negócios. O trabalho do Leonardo é muito bacana e são assuntos, como ele já falou, né? Assim, sempre tentando fazer essa relação entre o que está acontecendo na ciência com o que acontece na vida prática, né? No mundo Uhum. dos negócios de administração, contabilidade, economia, inovação, tecnologia. Então, vale muito a pena. Então, vamos compartilhar, curtir, comentar e o sininho também, tem um sininho, né, É, Leonardo? Também para me exatamente. acostumar com essas coisas todas, mas fazer tudo que tem direito aí para É, fazer o canal crescer. tá certo. Obrigado, hein? Então aí Obrigada a a gente, você. de repente, a gente troca mais alguma ideia numa próxima aí, com certeza vai No ser enriquecedor. futuro.
Vamos falar sobre valuation de startup no futuro? É. Tá bom, valeu, hein? Tchau, tchau, Roberta. Muito obrigado. Abraço. Tchau, Ô, todo mundo. tchau, Obrigada. Um tchau. Tchau a abraço. todos Tchau, aí. tchau.